Foi ele quem ergueu alguns dos mais importantes monumentos do Egito. Eles tão pouco sabiam que Amenhotep reinou por 28 anos. Tempo bastante para construir uma enorme tumba. Eles exploraram os salões cheios de pilastras. Salas laterais cheias de mistério e pinturas mágicas nas paredes. Chegaram, por fim, à câmara fúnebre, onde encontraram o sarcófago violado. Mas Amenhotep não estava lá. Ladrões de tumbas do passado já haviam estado ali há milhares de anos. 2 séculos de pesquisa se seguiram aos 2 jovens cientistas. Os pesquisadores iriam descobrir tesouros incríveis no Vale dos Reis, múmias de faraós, o ouro de Tutankhamon. Mas Napoleão não chegaria a ver o vale. Uma revolta irrompera no Cairo e ele lutava por sua vida. Assim como hoje, os egípcios se reuniam nas casas de café do Cairo para fumar e beber o forte café turco. Nem pensar em leite por aqui. A conversa era sempre sobre política e sobre a invasão francesa, mas os sussurros eram de revolta. Napoleão começava a perder controle sobre a cidade. Durante o tempo todo, Bonaparte tentou convencer os egípcios de que ele era um islamita, como eles, amigo deles e seu libertador. Eles nunca acreditaram nele. Além disso, os impostos que ele impusera para financiar seu exército os asfixiavam. E ainda havia outros problemas. Um escritor árabe da época anotou: a presença dos franceses no Cairo era intolerável. Especialmente quando os egípcios viam suas próprias mulheres e filhas caminhando pelas ruas sem véus, parecendo serem de propriedade dos franceses, com quem eram vistas em público e com quem dormiam. Perante esses fatos, os islamitas morriam de vergonha. A revolta começou a ferver. Os líderes religiosos do Cairo pregavam de seus púlpitos contra os infiéis franceses, e no dia 21 de outubro, espolcou a revolta. Um dos líderes religiosos gritou: que todos os que acreditam num único Deus se encaminhem para a mesquita de Al-Azhar. Hoje é o dia de lutar contra o infiel. Às 6 da manhã, os fiéis do Islã já estavam correndo pelas ruas apinhadas do Cairo, carregando paus e mosquetões. Não demorou muito e pequenos grupos de soldados franceses foram atacados e o general Dupey, que comandava a região do Cairo, foi morto. Napoleão, enfurecido, ordenou de seu quartel-general que todos os canhões da cidadela fossem apontados para a mesquita de Al-Azhar e que abrissem fogo sobre ela e tudo que houvesse ao seu redor. O canhonaço durou 12 horas. Um árabe relembrou: o bombardeio foi tão terrível que as pessoas corriam para as ruas e se escondiam em buracos. Finalmente, os egípcios escondidos na mesquita se entregaram. As cicatrizes do bombardeio podem ser vistas até hoje. Mas foi nesse episódio que Napoleão realmente se excedeu. Seus soldados entraram a cavalo na mesquita. Isso é insuportável. Você não entra numa mesquita nem de sapatos. Nenhum islamita permitiria isso. Assim como a revolta do Cairo terminou, acabaram-se também todas as chances de Napoleão vir a ter qualquer apoio islamita. Quando os cheques procuraram Napoleão no dia seguinte, ele se dispôs a perdoá-los. Ele até encomendou um quadro onde aparecia perdoando os líderes da revolta. Eu sei que muitos de vocês foram fracos, mas prefiro acreditar que nenhum de vocês seja culpado. Mas quando os cheques saíram, Napoleão ordenou que todos os que haviam participado da revolta fossem presos e levados para o quartel-general do exército na cidadela. Lá, em segredo, de madrugada, os rebeldes foram decapitados e seus corpos lançados ao Nilo. Napoleão estava aprendendo a se comportar como um ditador oriental. Napoleão só havia passado 4 meses no Egito, mas muita coisa já havia acontecido. Ele derrotara os mamelucos, estabelecido um instituto científico, perdido toda uma frota, esmagado uma revolta e descoberto que sua esposa, Josefina, o traía. Agora ele enfrentava outro problema:
Os turcos estavam concentrando tropas na Terra Santa. Bonaparte resolveu marchar até lá e destruí-los antes que eles se tornassem uma ameaça séria contra ele. Seu exército passou por muitas vilas, sem sofrer resistência, e chegou a Jaffa, que hoje é um subúrbio de Tel Aviv. Por trás dos muros da cidade, 3.000 soldados turcos uniram-se aos cidadãos para resistir. Napoleão bombardeou a cidade com tudo o que tinha. Finalmente, ele enviou emissários para negociar as condições da rendição. Mas os turcos mataram os emissários e mostraram suas cabeças do alto das fortificações. Quando as tropas francesas conseguiram, por fim, tomar a cidade, foram à loucura. Napoleão anotou em seu diário: a fúria dos soldados estava no seu auge. Todos foram mortos na espada. Ao ser saqueada, a cidade experimentou os horrores de ser arrasada. O massacre foi terrível. Os soldados viraram animais, enfiando baionetas em velhos e bebês, estuprando meninas ainda presas aos braços dos cadáveres de suas mães, enquanto o ar se enchia com os gritos de piedade dos doentes e dos velhos. Mas isso foi só o princípio. Nem sempre esta praia foi cena de diversão familiar ou de natação. Quando Napoleão esteve aqui, 3.000 soldados turcos, aos quais os oficiais de Bonaparte haviam garantido tratamento de prisioneiros de guerra, renderam-se. Quando Napoleão viu seus oficiais retornando com milhares de prisioneiros, perguntou: o que vou fazer com eles? Escoltar os prisioneiros de volta ao Cairo mobilizaria um número enorme de soldados. Absorvê-los no exército seria muito difícil. Alimentá-los? Impossível. Libertá-los? Impensável. Aconteceu uma coisa terrível aqui há 200 anos. Napoleão mandou matar 3.000 prisioneiros turcos. Eles foram ordenados a marchar até a praia e os franceses abriram fogo. O mar ficou logo vermelho com tanto sangue. E os soldados receberam ordens para usar baionetas, para economizar munição. Um massacre assim jamais ocorreria na Europa. Mas Napoleão não estava na Europa. Ele estava se comportando como um déspota oriental. E sabe, foram precisos 3 dias para matar todos aqueles prisioneiros turcos. E até mesmo os turcos que nadaram para ilhotas distantes foram caçados e mortos à baioneta para economizar balas. Napoleão precisava de toda a munição que ainda tinha. Seus problemas estavam apenas começando. Quando Napoleão penetrou na Terra Santa, a peste estava a toda força e ele perdia dezenas de soldados a cada dia. Para minorar o sofrimento de suas tropas, Napoleão abriu um hospital em Jaffa, que ficou logo atulhado de vítimas. Todos estavam aterrorizados com a peste. A doença vinha havia séculos dizimando países inteiros. Ela parecia não ter origem e ninguém sabia o que a causava. O que as pessoas sabiam era que ela levava a uma morte horrível, começando com uma febre e feridas enormes que cobriam todo o corpo. A febre aumentava, a língua inchava e a pessoa tinha uma sede insuportável. A peste matava dezenas de homens todo o dia. Pior do que a perda dos soldados, a peste estava desmoralizando o exército de Napoleão. E os soldados tinham medo de tratar seus colegas doentes. Napoleão tinha que dar um basta ao pânico. E então ele declarou que a causa da peste era o medo e que a coragem era a cura. Como o diagnóstico médico não era essas coisas, mas queria provar sua tese. Ele foi então até o hospital da peste. Conversou com os doentes e então, mestre dos grandes gestos que era, chocou a todos. Aos seus pés estava um cadáver asqueroso. O uniforme do soldado estava manchado pelas pústulas que haviam estourado. E o que ele fez? Ele se ajoelhou, pegou o morto em seus braços, carregou-o até um lugar mais digno para o seu repouso e o colocou lá. E se diga o que for sobre Napoleão, ele não tinha medo. Por isso, seus exércitos faziam o que ele quisesse. Mais tarde, Bonaparte faria com que esse evento fosse imortalizado numa pintura, onde o soldado morto é mostrado vivo, e o hospital aparece bem mais majestoso do que realmente era. E a lenda crescia. Por mais horrível que fosse, a peste não era o maior inimigo de Napoleão. Esse ainda estava por aparecer. Quando o exército de Napoleão chegou à cidade de Acre, teve que enfrentar um dos tiranos mais cruéis da Terra Santa, o Pachá de Dzejar, que era conhecido como o açougueiro, porque a maioria de seus serviçais era mutilada, faltava-lhes uma orelha, um olho, punição por erros.
O forte do Pachá, que defendia a cidade de Acre, tinha uma posição privilegiada, com apenas um dos seus lados pesadamente fortificado, virado para a terra. Isso foi um aspecto crucial na batalha que se seguiria. Porque, veja, há apenas duas táticas básicas quando o inimigo está protegido por um forte. A, acampar em torno do forte e esperar que o inimigo morra de fome. E B, assaltar o forte. Mas Napoleão não poderia matar o Pachá de fome, porque a frota inglesa, também sua inimiga, navegava até o forte e supria Zeja com todas as provisões que necessitasse. Só restava o plano B, assaltar o forte. Mas isso também tinha lá seus problemas. O forte era muito bem protegido e armado com alguns dos maiores e melhores canhões de todo o Oriente Médio. Napoleão havia perdido toda a sua artilharia pesada quando a sua frota foi afundada pelos ingleses. E atacar um forte tão bem armado, sem armas pesadas, seria um suicídio militar. Qualquer outro general teria desistido. E o que fez Napoleão? Ele atacou o forte. Como eu já disse, ele só tinha 29 anos e nunca havia perdido uma grande batalha. Mas o assalto seria extremamente difícil. Os ingleses haviam assestado canhões numa pequena ilha perto da costa para proteger a área mais vulnerável do forte, o portão principal da cidade. O auxiliar capenga de Napoleão, Caffarelli, percebeu logo que